vou me apresentar, depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos ao Vidas Podcast. Meu nome é Lourenço Prazato e hoje estamos aqui com o ilusionista Alisson. Cara, fala o que tu faz e o que você é. Repete novamente, que deu uma cortada no teu áudio, por favor. Então. Não, eu falei para você falar o que tu faz e o que você é. Perfeito. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Alisson, eu sou ilusionista profissional, já faz 26 anos que eu trabalho com ilusionismo. E o que eu faço, na verdade, é o que as pessoas conhecem como mágica, né? Eu trabalho, os meus shows, eles são voltados para todos os públicos, tanto para público infantil, quanto também para público adulto. A ideia, no meu caso, a proposta que eu tenho, né, como trabalhando com mágica, né, com ilusionismo, como eu costumo dizer, é de preparar um show, de apresentar um show, né, levar um show para as pessoas onde todos se divirtam, porque geralmente o show de mágica ele é muito associado a duas coisas. Primeiro, a um circo, né, um ato circense, mas ele também é muito atribuído a apenas uma apresentação para criança. Né? E, na verdade, eu não trabalho só para o público infantil, eu trabalho para todos os tipos de público e assim tem sido durante 26 anos. Cara, qual que é a diferença entre ilusão e mágica? Vamos lá. Na verdade, não tem diferença alguma. Na verdade, não tem diferença alguma. Mas por que eu costumo utilizar o termo ilusionismo e não mágica? Porque, assim, eu já passei por algumas situações estranhas, engraçadas, né? Do tipo assim, de chegar para uma pessoa, né, me apresentar, olá, tudo bem, meu nome é Alisson, deixa eu fazer uma mágica aqui para você. E a pessoa olhar para mim e dizer, não, eu não gosto desse tipo de coisa, mágica é coisa do demônio, então eu não quero isso. Né? E, na verdade, se trata de uma ilusão, você tem uma explicação por trás. Né? Então, sempre que eu me deparo com isso, que eu me deparava com isso, hoje em dia é muito raro isso acontecer, então eu sempre explicava assim, não se preocupe, isso aqui não é mágica, não tem nada a ver, nada demoníaco, isso é apenas uma ilusão, é um jogo de mãos, é um entretenimento, na verdade, que eu vou fazer aqui para você. Aí a pessoa entende, vê o número e acaba por gostar. Mas assim, a mágica mesmo, a palavra mágica, ela está atribuída a algo sobrenatural, por assim dizer. Já o ilusionismo, ele está atribuído a um artista que produz efeitos, mas que tem uma explicação por trás. Esse efeito ele pode ser realizado através de uma condição física, de uma condição química ou biológica, porque existem situações que você pode utilizar da biologia até mesmo como mágica, ou seja, tem uma explicação, é algo mais aceitável para as pessoas quando você diz que é um ilusionista e não um mágico. Existem regras no ilusionismo, tipo assim, não pode fazer tal coisa, tem isso ou não? A única regra assim, que segue, como diz na Bíblia dos mágicos, né, como as pessoas costumam dizer, é que você não pode revelar o segredo. É a única coisa. Mas, assim, existem alguns comportamentos que nós precisamos ter, né, pelo menos eu procuro ter esse tipo de comportamento, para evitar certos tipos de constrangimento. Como, por exemplo, existem algumas pessoas, né, alguns artistas que eles são meio que atirados demais, são diretos demais na hora da abordagem com alguma pessoa, com o público. Então, acaba soltando alguma piadinha sem graça, às vezes uma piada de duplo sentido que faz com que a pessoa interprete de outra maneira, e algumas pessoas não gostam. Eu trabalho com humor, meu show de mágica ele contém muito humor, mas todas as piadas que eu solto, toda a situação que é criada durante a minha apresentação de mágica, durante o meu show, é situações que as próprias pessoas criam. Eu não crio nenhuma situação. Por exemplo, eu coloco uma bolinha na mão da pessoa, né, e vou fazer essa bolinha desaparecer, por exemplo. E aí sempre tem uma piadinha ou outra, às vezes acontece, tá segurando a bola do mágico. Algo que não sou eu que digo, mas as pessoas da plateia dizem, às vezes por sacanagem mesmo, né? E aí eu acabo aproveitando aquele momento, aquela piada que aquela pessoa soltou, e acabo trazendo isso a meu favor, trocando a ideia da história da bola, do mágico, e fazendo algo diferente. Então, eu tento retirar essas situações, né, que às vezes é um pouco constrangedor para outras pessoas, para o meu lado. Então, essa é uma das regras. A outra é procurar ser realmente sempre muito educado, falar de uma maneira que as pessoas possam me entender, né, não falar tão rápido, não falar tão devagar,
mas ao mesmo tempo sendo muito assim cordial. Então, são essas regras que eu imponho para mim, mas que eu percebo também que muitos mágicos assim, eles na sua essência, eles também seguem. E uma coisa muito importante também, porque mesmo que algumas pessoas tenham o costume de dizer que as mãos são mais rápidas do que os olhos, né? É uma das regras. Para ser mágico, você tem que ser rápido. Se você não for... Eu sempre costumo dizer isso. Diga, é o único emprego que você tem que ter as mãos leves, né? Senão, se você for fazer isso em outro canto, você não vai ter. Mas com a mágica, você precisa disso. Mas eu procuro fazer tudo de forma bem lenta, justamente para tirar essa ideia de que você está fazendo algo rápido e que a pessoa não viu por algum movimento rápido seu, entendeu? Então, assim, eu procuro ser sempre lento no processo da mágica, ser educado e entre outras coisas aí que eu comentei contigo. Aliás, mano, eu sei que tem muito mágico que revela, né, os segredos e tudo mais. Uhum. Provavelmente você já deve ter tido alguma mágica, alguma ilusão assim que já foi, né, desmascarada. E daí a minha pergunta é, você para de utilizar essa mágica ou você vai utilizar em outros lugares ainda e tudo mais? Pronto, essa foi uma pergunta incrível. Adorei essa pergunta. E olha só, quando eu comecei, lá no início, lá no iniciozinho, eu comecei a fazer mágica porque eu vi um show do David Copperfield. Para mim é o maior mágico do mundo até hoje. O cara ganha prêmio em casa sem fazer nada. É um mágico incrível. E eu assisti um show dele e eu decidi que, naquela noite que eu assisti aquele show, eu decidi ser mágico. Só que aí, na época, como eu tinha 13 anos na época, era muito difícil você ter acesso à mágica. Então, qualquer coisa que passava na TV, qualquer coisa que eu podia encontrar de mágica, eu estava comprando, eu estava assistindo, eu estava consumindo aquele conteúdo ali. E veio o Mr. M, né? O Mr. M, o saudoso Mr. M, que revelou todo tipo de mágica lá para daqueles mágicos mais conhecidos, como David Copperfield, entre outros. E alguns números pequenos que eu até, vou ser sincero, eu utilizei números que o próprio Mr. M ensinou. E hoje em dia, realmente, existem vários mágicos que ensinam números assim na internet. Na verdade, não são mágicos, na verdade, são pessoas que são curiosas, muitas vezes quer ter um público, quer conseguir um público de uma forma mais rápida. Hoje em dia, a internet ela gera esse tipo de coisa, né? É um público muito rápido, que está vendo uma coisa hoje, mas daqui a 5 minutos ela perde o interesse e já procura outra. Então, para evitar esse tipo de perda, as pessoas procuram revelar segredos, assim, incluindo da mágica. Já teve casos, sim, de eu ter um número meu, 1 ou 2 no máximo, que já foram revelados na internet. E assim, o que eu procuro fazer? Nós temos uma conduta dentro do círculo mágico que diz o seguinte: para você ser um bom mágico, é necessário que você engane outro mágico. Se você conseguir enganar outro mágico, você com certeza é um cara muito bom, porque o mágico ele já vai ter um treino, um olhar mais treinado, né? Um olhar mais minucioso naquilo que você está fazendo. E eu costumo sempre fazer isso. Sempre que eu vou apresentar um número, eu conheço algumas pessoas, eu participo de um grupo internacional de mágicos, né? Tem vários mágicos de várias partes do mundo, e a gente sempre tem essa troca de números, né? Eu apresento o número, eles avaliam, Alisson, deu para ver isso, Alisson, melhora isso, e assim nós vamos trabalhando um com os outros. Em algum momento sou eu que estou, digamos assim, estou dando a minha cara a tapa, outra hora são os demais que estão fazendo isso. E geralmente quando eu tenho esse número, digamos assim, que foi revelado, eu simplesmente o apresento de uma forma diferente. E as pessoas não vão conseguir entender. Mesmo, e eu ainda digo, ó, esse número aqui que eu vou fazer, as pessoas já revelaram na internet, e revelaram assim, assim, assim. Eu digo até como foi o segredo. Só que eu faço de uma forma diferente, e as pessoas não percebem. E acabam dizendo, realmente não tem condições, não dá para acompanhar o mágico, não. E aí, acabam se divertindo da mesma forma. Uhum. Pô, mano, faz sentido, por conta que, assim, se você fala como uma mágica é feita e você faz de uma forma diferente, a pessoa não vai esperar, ela vai esperar como que se fosse a forma que tu falou. Então, pô, uma ótima ideia, genial, genial. E, eu posso mostrar uma para você aqui, só para te mostrar mais ou menos como funciona. Pronto, ó, esse número aqui é muito conhecido. As pessoas mágicos mesmo já revelaram, algumas outras pessoas já revelaram na internet, incluindo o próprio Mr. M, que é o seguinte, é um lenço. Você coloca o lenço na mão e o lenço desaparece. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar o dedo e fazer com que ele mude de cor. Ele entra verde e ele sai, ó, vermelhinho. Vou colocando ele verde e ele vai saindo
vermelhinho. Eu termino de colocar ele completamente aqui na minha mão, ó, e quando eu puxo, ele sai vermelho. Algumas pessoas dizem, não, tá na mão. Na verdade, não tá. Na verdade, o lenço realmente sumiu. E aí algumas pessoas dizem, não, ele usa aquele dedinho de plástico, né? Mas na verdade eu não tenho, eu não uso, né? E eu vou revelar para você o segredo, para você e para todos, né, que estão curtindo o podcast. Ó, é bem simples. São 2 lenços, tá? Um lenço verde ou qualquer outra cor, eu deixo na minha mão, amassadinho aqui, apertadinho, e o vermelho eu coloco ele aqui, ó, em cima. Eu nunca seguro um lenço na mão, assim, tipo assim, porque as pessoas vão desconfiar, porque não é natural que você esteja com a mão fechada. É sempre natural você estar com a mão aberta. Então, para evitar esse tipo de situação, eu deixo uma mão vazia e deixo os 2 lenços na mesma mão. As pessoas não vão pedir para você abrir. O resto é encenação. Você coloca o lenço, puxa o outro, empurra um, puxa o outro, que não dá para fazer isso, porque as pessoas vão acabar percebendo. Mas se isso acontecer, você termina de colocar o lenço dentro da mão, puxa o verdinho, abre essa e mostra que realmente não tem nada. E aí vem a pergunta, se eu coloquei esse lenço verde aqui, ele vai sair que cor? Sim, vermelho. Vermelho, né? Na verdade não, na verdade ele muda de cor novamente e ele vai saindo amarelo. Então entra verde, sai amarelo e eu termino de colocar ele completamente verdinho aqui na minha mão e quando eu puxo ele sai amarelo. Agora lembrando que não dá para abrir essa mão, porque se abrir aí as pessoas vão acabar descobrindo o segredo. Então esse é um número que o próprio Mr. M me ensinou, só que eu trabalho ele de uma forma diferente. Eu trabalho ele nesse formato e as pessoas não conseguem acompanhar porque já não vai mais encontrar mais aquele segredo que elas já haviam visto em algum vídeo. Mano, ótima ilusão, ótima ilusão, de verdade. Muito boa. Muito boa. E, mano, me diz uma coisa. Por exemplo, você já falou que você faz mágicas de forma diferente e tudo mais, mas você já criou alguma? Pô, deve ser complicado, né? Deve ser complicado que é. É interessante, porque assim, já aconteceu de eu criar alguns números. Alguns números. Além de ser mágico também, eu também sou professor de física, né? E eu sempre fui muito curioso com essa questão da ciência em si. Então, tudo que for voltado para a ciência, eu estou consumindo aquilo ali. Então, conheço muita coisa de química, apesar de não atuar muito nessa área, porque já é algo que me foge um pouco do conhecimento. Mas eu gosto muito de química, gosto muito de física e gosto muito da parte de robótica também. Então, assim, recentemente, agora, uns 2 anos atrás, foi o último número que eu fiz, eu criei um coelho, eu não trouxe aqui, mas é um coelho autômato. Então ele fica dentro de uma cartolinha, não tem nada, eu coloco ele em qualquer lugar. E eu converso com ele e ele interage comigo. Ele não responde, né? Não tem nenhum diálogo assim, dele comigo, mas ele responde através de gestos. Então eu peço para uma pessoa retirar uma carta do baralho, e coloca a carta de volta, a pessoa embaralha, e eu coloco o baralho na frente do coelhinho e ele retira a carta justamente que a pessoa escolheu. Então assim, eu vi um mágico utilizando um coelhinho lá, mas a mágica era completamente diferente. Eu disse, cara, eu vou pensar nisso, então eu quero fazer isso. Fui lá, construí o coelhinho do zero e passei o que? Acho que 1 mês construindo isso e já estava levando para apresentar, já apresentei em vários lugares, as pessoas gostam. E teve um que foi o primeiro número que eu criei, que por sinal até ganhei um prêmio internacional por esse número, que era um número que utilizava um aparelho celular e um baralho. Se chamava a carta fantasma. Você retirava uma carta do baralho, colocava a carta, você mesmo retirava a carta, você mesmo colocava a carta, não tocava em nada. E você misturava tudo mais, e depois eu utilizava o aparelho celular como um scanner. Eu vou escanear o baralho aqui, deixava o baralho na sua mão, e quando passasse o aparelho celular, você começava a enxergar a imagem do baralho como se fosse um raio-x. E lá no meio aparecia a sua carta, mas a parte legal ainda estava por vir, né? Que depois que eu retirava o celular, você cortava o baralho no meio, lá estava a carta que você tinha pego, como se fosse um raio-x lá no meio lá do baralho. Então, esse número eu pensei, né? Eu participei de um concurso internacional, e fui no México, mandei, né? Na época eu não podia ir, então enviei em forma de vídeo mesmo. E aí a comissão lá, organizadora, adoraram o número e eu ganhei em primeiro lugar. Foi o primeiro prêmio internacional.
Depois, né, começou com, foi de onde surgiu vários contatos, né, de outros mágicos, e hoje eu faço parte, dou consultoria para outros mágicos, como já falei aqui por cima, assim, e participo desse grupo aí internacional de mágicos. Mano, impressionante essa mágica aí. Tem no YouTube pra ver? Tem em algum lugar? Ou não? Eu não tenho ela em vídeo, mas eu tô para. Você não é a primeira pessoa que me pede isso. E eu tô até devendo gravar esse vídeo. A correria está um pouco grande, mas eu tenho que parar realmente para gravar esse vídeo e colocar ele na internet. E aí eu envio para você, você pode divulgar no podcast tranquilamente, beleza? Seria ótimo. Ô, mano, aliás, tu tem algum canal no YouTube ou não? Eu tenho o meu canal no YouTube é Alisson Magician. Só isso. Ou Alisson de Souza, o ilusionista. Você vai encontrar nesses dois nomes, né? Colocou no YouTube não, no Google. Alisson de Souza, né? O ilusionista, você vai encontrar muita coisa lá, incluindo meu canal do YouTube. Só que eu não sou de postar muito vídeo no YouTube. Eu coloco mais meus vídeos, assim, você vai encontrar muito mais materiais de vídeo, né, de áudio, vídeo e fotográfico no meu Instagram, porque é onde eu consigo um alcance maior de pessoas, principalmente no hall do meu trabalho, né? Porque eu já percebi que eu colocando meus vídeos no YouTube, eu só alcançava mais um público de outros mágicos. E dentro do Instagram eu acabo encontrando um público mais, digamos assim, aquele público para qual eu vou prestar serviço. Mas tem o meu canal no YouTube, tem alguns vídeos lá, não são muitos, mas tem alguns. Aliás, mano, como que alguém interessado em física e robótica virou mágico? É louco, né? É muito louco isso. Mas antes de entrar na física, antes de me tornar um professor de física, eu já trabalhava com mágica, né? Eu já fazia alguns números, alguns poucos aniversários ali, mas já atuava como mágico. A física, ela entrou na minha vida pelo seguinte motivo. Também, quando criança, o meu pai ele me presenteou com uma caixa, era um jogo, na verdade, que se chamava o Professor Tucano. E existiam duas roletas, né? Você colocava, era um bonequinho em forma de um tucano mesmo, e o bico do tucano era onde apontava assim para uma roleta com perguntas, você colocava ele, girava, e quando você retirava ele que colocava do outro lado, ele parava justamente na pergunta, na resposta da pergunta que você tinha feito. E tinha perguntas de ciência, matemática, eu adorava esse brinquedo. Só que eu era doido para saber como é que aquele brinquedo funcionava. Porque para mim não adiantava só ele responder, eu queria saber como é que funcionava. E aí vem aquela curiosidade daquela criança, né, traquina, né, por assim dizer, que acaba desmontando o brinquedo para ver como é que está lá dentro. Então eu gostava também de desmontar alguns brinquedos que eu ganhava, brinquedos principalmente eletrônicos, para poder descobrir como é que aquilo funcionava. Então a física ela me chamou muita atenção por esse motivo, por conta também que eu já tinha lido alguns livros voltados, né, onde mostrava alguns números ali de mágica, só que com princípios físicos. Aí foi quando eu fiz o meu vestibular, passei para física, e lá dentro eu trabalhei muito, né? Eu viajei por vários lugares, né, com os professores da universidade, os meus orientadores, que eu levava e ministrava palestras em universidades, em escolas, falando sobre essa união da física com a mágica, para trazer, na verdade, para conscientizar as pessoas que física não é só matemática, ela também tem algo interessante que você pode tirar daquilo ali. Então, foi o que me chamou muita atenção e entrei na física com mágica. Hoje eu apresento algumas coisas de física no meu show e também sou fotógrafo, né? A fotografia também está unida dentro da física, né? Então, eu tento unir essas três coisas em tudo que eu faço e até então tem dado certo. Meio louco, meio estranho, três coisas completamente assim diferentes, mas que no final elas fazem parte, assim, se entrelaçam, né, no final. Uhum. Cara, como que foi pra você no começo? Você se ferrou bastante ou não? Deixa eu ver se eu entendi. Você perguntou como era no início, se eu errei algum número assim, é isso? Sim, sim. Se você se ferrou bastante. Meu primeiro show foi foi muito cômico, porque assim, o primeiro eu gostava, como todo iniciante na mágica, ele faz muito número com baralho. É, é um clássico, porque é o mais barato, é o mais acessível e é o que você mais vai encontrar na internet, no YouTube ou até mesmo fazendo uma pesquisa no Google, né?
Então, eu sabia muitos números de baralho, só fazia mágicas com baralho. E aí eu fui convidado para fazer um show de mágica em uma escola para crianças de 3 a 6 anos. Você imagina como é que deve ter sido esse show, eu tentando chamar a atenção das crianças utilizando um baralho. Foi terrível. Foi o show mais, assim, que, claro, me serviu muito. Foi o primeiro degrau da escada, né? Para eu entender aquele caminho que eu tinha que trilhar. Eu até me lembro de uma professora, professora não, da diretora da escola, chegar para mim e dizer: da próxima vez você pense em números que sejam de acordo com a idade da criança. Na época eu também não estava dentro da área de física, então assim eu não tinha tanto conhecimento nessa parte de educação e principalmente na parte didática, né? Porque quando você começa a trabalhar essa parte da didática dentro da universidade, né, estudar isso, aí você começa a perceber, a adequar aquilo que necessariamente tem que ser para cada idade. E hoje em dia, por incrível que pareça, eu sou convidado muitíssimas vezes para participar, fazer shows nessa mesma escola, onde o primeiro show foi uma droga, assim. E o pessoal sempre tem me convidado para fazer esse show. Hoje em dia está bem diferente, né? Então, eu adequo todos os números de acordo com cada idade. Mas o primeiro show foi terrível, eu não errei. O problema não foi porque eu errei. O problema é porque os números não tinham nada a ver com aquela idade ali, as crianças não iriam entender nada. E foram brincar e me deixaram lá fazendo meu show lá sozinho, né? Mas assim, eu já errei também em alguma situação, já errei em um show. Só que assim, o que acontece é que se eu não disser para você o que eu vou fazer, se eu errar, você também não vai saber. Né? Se eu disser, ó, eu vou fazer esse baralho desaparecer, então você já está esperando que eu vá fazer esse baralho desaparecer. Se eu errar aqui, tchau. Só que eu simplesmente olhando para você e dizer, ó, eu vou fazer uma mágica, ou uma coisa com esse baralho, e ele some, se eu errar, tanto faz como tanto fez, eu posso voltar atrás e tentar fazer de novo, sem que eu corra o risco de você ter percebido que eu errei. Para outro mágico, não. Para outro mágico vai ser mais fácil dele identificar, porque ele já vai conhecer algumas, digamos assim, umas trilhas, né, de pão que o mágico deixa, ele consegue captar isso aí. Mas para pessoas comuns, assim, o público em geral, geralmente elas não percebem, não. Mesmo que você erre. Eu já errei algumas vezes, mas passou despercebido e deu para seguir o show tranquilamente. Uhum. Cara, mas se tu não fala só mágica e tal, não tem risco da galera acabar não entendendo muito bem? Pode ser, mas geralmente, assim, no caso, dá para passar. Dá para passar pela forma que eu. E como eu trabalho também com essa parte de humor, como eu já disse, então às vezes eu acabo soltando uma piadinha ou outra e a pessoa nem percebe. Por exemplo, ontem mesmo eu estava fazendo. Ontem? Não, há 2 dias atrás, eu fui fazer um show de mágica, né, numa pizzaria. E aí a primeira coisa que eu disse, ó, eu vou fazer um número de mágica aqui. É a primeira vez que eu vou apresentar. Se der errado, a culpa é do aniversariante. A culpa não é minha. As pessoas começaram a rir, porque tipo, o que o aniversariante tem a ver com isso aí? E começaram a rir com aquilo ali, então já passou despercebido. Mesmo que eu errasse, se eu chegasse a errar, eu dizia, tá vendo? A culpa é dele. Ele que não prestou atenção, ele que não fez isso, e eu poderia repetir de novo, porque eu utilizo essas brechas, essas situações, como algo a meu favor. Claro que eu não errei, né? Eu não errei o número. Mas se desse esse problema aí, teria passado despercebido. As pessoas já teriam rido mesmo e teriam olhado para o aniversariante e tá vendo aí, ó, a culpa é sua, você que não fez algo certo. E aí passa. Uhum. Cara, qual é o papel das pessoas na mágica? Qual é o papel delas? Qual o papel das pessoas dentro da mágica? Ou seja, no Dentro da mágica. da mágica? Uhum. Boa pergunta. Na minha opinião, o papel delas é o de se divertir. Porque, para mim, não tem nada pior do que eu já passei por situações desse tipo. De você porque assim, meu show eu sou muito elétrico. Eu posso parecer calmo. Na verdade, eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa tranquila. Mas quando eu começo a me apresentar no show, eu fico muito elétrico. É como se fosse outra pessoa completamente diferente, muito animado, muito alegre. E eu tento
fazer isso para que as pessoas se contagiem com aquilo e também entrem no clima, né, para que o show possa ocorrer da melhor forma. O meu show, eu sempre digo, é 80% público. Os outros 30% sou eu. Então, se o público é aquele que é apático, que não dá um sorriso, que não corresponde àquilo, então, para mim, é triste, é a pior coisa do mundo. Eu faço o meu show, eu apresento o meu show, como várias vezes já fiz. E o público apático, e você dizer, meu Deus do céu, hoje foi terrível. E no final as pessoas dizem, cara, seu show foi muito bom, nós nos divertimos. Como que alguém se divertiu aqui, ninguém deu um sorriso nem nada. Então, na minha visão, o papel do público ali é o de realmente se divertir, é de entrar. Porque se ele realmente... Porque assim, eu sempre digo uma coisa bem interessante aqui. Você já foi para show infantil? Show infantil não, você já foi para algum aniversário infantil, correto? Claro. Aniversário infantil é chato. Muito. É muito chato. O que é que torna o aniversário infantil interessante? É algum entretenimento que tem. Né? É algum entretenimento. Se você for criança, você quer ir para um aniversário para comer ou para brincar em alguma coisa, se divertir. Você quer ir para um aniversário ou para qualquer evento e ficar lá sentado. Ninguém quer. Então, o que torna um aniversário infantil interessante, chamativo, é o entretenimento que você coloca nele. E isso não é só para criança, não. É principalmente para os adultos. Porque enquanto as crianças estão se divertindo lá no aniversário, os adultos estão todos de braço cruzado, pedindo a Deus para que cante logo os parabéns para eles irem embora. Então, quando você coloca um entretenimento que chama a atenção não só da criança, mas que também entreta também o público adulto, você transformou aquele evento que poderia ser apenas mais um, igual a outros, algo inesquecível para você, porque você pode até não lembrar o horário dos parabéns, qual era a cor do bolo, qual era o nome do aniversariante, mas você vai lembrar daquele entretenimento porque você riu, porque você se divertiu e fez com que aquele momento ali passasse rápido, né? Então, assim, é por esse caminho aí. Tem que fazer algo que as pessoas se divirtam, principalmente, mas o entretenimento é primordial. Você sabe bem o que eu estou falando, porque como você já disse, já foi e fica lá. Meu Deus, que termina. É nesse caminho aí. E, cara, mágico ganha bem ou não? Depende. Depende do mágico, né? Se for o David Copperfield, realmente ele está ganhando seus milhões aí. Mas, assim, existe uma vantagem e existe uma desvantagem quando você começa a trabalhar com entretenimento, principalmente na nossa, vamos dizer assim, no Brasil em si. É muito complicado. Para eu chegar digamos assim, vou usar essa palavra, não era bem a palavra que eu queria utilizar, mas para eu chegar no nível que eu cheguei hoje, foi necessário um caminho muito árduo assim, e entender principalmente o que é o que o público quer. Porque trabalhar com arte aqui no Brasil é muito difícil. As pessoas não valorizam, tá? As pessoas não valorizam. É muito difícil você ver alguma coisa. Às vezes um amigo seu, ele é incrível, tem um talento gigantesco, faz uma coisa incrível e muitas vezes você nem sabe que ele faz aquilo. Por quê? Porque ele não tem oportunidades e quando ele geralmente tem oportunidades é no meio dos amigos e alguns amigos acabam caçoando, né, daquela pessoa e ela acaba desistindo. É muito complicado. É necessário você persistir muito na arte para você. Tem que gostar muito para isso. Então, o lado negativo não é só esse. É porque quando você começa a trabalhar com arte, você também começa a entender que não é só o público que não valoriza, mas também empresas não valorizam e governo também não vai valorizar você. Então, você tem que correr atrás daquilo que você quer. Então, muitas vezes você ganha pouco, às vezes você não ganha nada, às vezes você está, digamos assim, sofrendo ali, né? E as pessoas não sabem. Assim, graças a Deus até hoje eu nunca passei por nenhuma situação difícil, né? Já chegou, por exemplo, pandemia agora, né? Ainda estamos na pandemia, na verdade, mas em 2020 foi um ano assim terrível para todo mundo, principalmente para o setor de eventos. O setor de eventos, muitos quebraram, né? E como a maioria eu preciso do público para poder gerar, né, digamos assim, a receita, apesar que eu sou fotógrafo também, trabalho com isso, então já ajuda muita coisa. Eu comecei a trabalhar com shows online, e o formato do show online ele é completamente diferente de um show presencial, né?
o time é diferente. Então, assim, para você gerar uma receita em uma situação onde as pessoas que são seus contratantes, seus futuros contratantes, possíveis, né, pessoas que vão contratar o seu show, elas também estão numa situação onde está quebrado? Como é que isso funciona, né? Então, assim, você tem que ser muito criativo para fazer com que você consiga gerar uma receita naquele mês, naquele ano, que seja satisfatória para você. Graças a Deus, devido a muito trabalho, a planejamento, essas coisas, deu para mim passar o ano de 2020, mais tranquilo, fazendo shows online. Tivemos que reduzir a questão de valores, essas coisas, mas acabou que deu certo. E agora, voltando, a gente está, né, tentando, está devagar ainda, mas está retornando. Mas ganhar bem depende do quanto que você trabalha para isso, do quanto que você cobra e do quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Porque, assim, existem mágicos que são mega shows, existem aqueles que trabalham na rua, né? Então, assim, aqueles que trabalham na rua, eles têm que passar mais tempo trabalhando para poder conseguir uma receita, um determinado preço, um determinado valor. No meu caso, como eu não trabalho em rua, eu trabalho mais em shows, às vezes o que a pessoa passa 6 horas, 7 horas, ou até 3, 4 dias trabalhando 8 horas por dia, às vezes eu consigo em 1 hora de show. Então, assim, depende muito da situação. Eu vou, digamos assim, para responder a pergunta de uma forma mais, né, direta, é satisfatório. É satisfatório. Na sua opinião, aqui no Brasil, as pessoas acham que mágico é mais infantil ou não? Muito, muito. As pessoas têm essa ideia, né? Mas, assim, pronto. Eu já participei de alguns congressos, né, aqui no Brasil. O último que eu participei foi na cidade de João Pessoa, né, capital da Paraíba. E teve um show onde nós conseguimos trazer mágicos de várias partes do mundo. Trouxemos os dois melhores mágicos do mundo na época. E, assim, você começa a perceber quanto existe as pessoas, né, no caso deles lá, de muitos mágicos, uma grande parte trabalhava com o público infantil. As pessoas que estavam participando do congresso. Só que no congresso não houve um palestrante que falasse sobre mágica infantil. Falaram sobre hipnose, falaram sobre mágica de salão, sobre mágica de close-up, que são números pequenos, falaram sobre grandes ilusões, falaram sobre muita coisa, mas mágica infantil não tinha nenhum. Então, assim, para você que trabalha com um público infantil, e você vai para um congresso, e você não recebe nada daquilo, é terrível, é terrível. E principalmente porque a maioria dos mágicos infantis, principalmente aqui no Brasil, eles não têm a dinâmica deles é de seguir uma rotina, né? E fazem mágicas muito mais clássicas, que são mágicas com pombos, né? Aquela aparição de pombo, desaparece um pombo, faz aparecer um coelhinho, desaparece o coelhinho, trabalha com animais, e eles não falam muito. Ele está ali parado, é o mágico mudo, né? Que eu chamo, é um mágico mímico, ele está lá só fazendo mímica, fazendo aparição, e as crianças estão lá olhando assim, acabou o tempo, acabou o show, a criança não entendeu muita coisa, e eu não trabalho dessa forma. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu trabalho muito conversando, chamando, interagindo. Para mim, o meu show ele tem que ser todo interativo, né? É tanto que de 100% dos meus números, 3% apenas, 3% não, 10% é de números em que eu não chame ninguém. Todo o resto eu estou convidando as pessoas para trabalhar. E por esse motivo, como eu já sei que é muito difícil também encontrar uma palestra, você participar de um evento onde vai ter alguém falando sobre mágica infantil, por esse motivo que eu preparei um show que é para todos, para toda a família, onde não só o público infantil vai assistir e vai se divertir, quanto também o público adulto. E mesmo os números que eu faço para o público infantil, os adultos acabam se divertindo, rindo também, aproveitando, gostando daquilo. Assim como os números que eu faço para os adultos, as crianças também acabam entendendo e interagindo. Então, assim, é um pouco complicado, porque para chegar nesse formato, foi necessário muito trabalho, muita pesquisa para isso.
Mas, assim, é o que eu faço, seguindo a diferença dos outros. E os outros, por às vezes não ter, às vezes por conveniência também, né? Tem pessoas que, se já está daquele jeito e está dando certo, então para que eu vou mudar? Né? E todo ano eu mudo meu show. Eu nunca sigo um show do mesmo jeito. Né? O meu show do ano passado era um. O que estou fazendo agora era completamente diferente. O do ano que vem eu já vou modificar novamente, porque eu sempre procuro. Eu procuro dizer assim: sabe o último biscoito do pacote? Uhum. Sim. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer o último biscoito do pacote. Pronto. Eu tento fazer com que o meu show, para as pessoas, ele seja igual ao último biscoito do pacote. Ele tem que ser desejado. Né? Então, se eu permanecer do mesmo jeito, sempre, não vai ser atrativo, as pessoas vão dizer, eu já vi isso. Então, para que eu vou contratar novamente? Então, assim, eu tento mudar todo ano, justamente para ser rotativo, né, ter essa rotatividade, gerar também mais interesse das pessoas para ver o meu show e não ficar fazendo a mesmice. Eu não trabalho com animais, não uso pombos, não uso coelhos. Então, assim, é um show meio louco, assim, é meio louco o meu show. Uhum. E, mano, quantos shows você faz por mês, assim? Claro, depende muito, mas quanto mais ou menos, você sabe dizer? Depende. Isso depende. Depende muito. Por exemplo, aqui na minha cidade, eu sou de Campina Grande, né, na Paraíba. Então, devido a essa pandemia, tudo estava fechado. Né? Tudo bem fechado. Quando foi agora no mês de julho, mês das férias, aqui, né, férias das escolas, eu até me surpreendi, porque como estávamos ainda tendo uma restrição muito grande, principalmente de shows, essas coisas, não estava sendo possível fazer shows, porque não pode ter aglomeração, né? Então, não é interessante para as escolas, para as empresas, contratar um show de alguém onde ele vai ter que passar 1 hora para 15 pessoas, e depois mais 1 hora para mais 15, e depois para mais 15, porque para ele é muito melhor pagar uma vez só, né? Pagar pelo show para todo mundo. Então, assim, mês de julho ele simplesmente me superou as minhas expectativas. Eu realizei no mês de julho, eu acredito que 30 shows. 30 Nossa. shows. Mas no ano de 2019, no mês de outubro, que é o mês das crianças, em 15 dias, nos primeiros 15 dias, eu já havia feito 35 shows. Nos primeiros dias. Tinha dia que eu apresentei 4 shows, era saindo de uma escola, correndo para outra, viajando para outra cidade, assim, correria grande, nos primeiros 15 dias. Já nesse ano, o mês de outubro, que era um mês que eu achei que, como já estava a flexibilização maior, né, mas foi bem parado. Então eu fiz cerca de 8 shows, no máximo foi isso. Então assim, dá uma variada. Esse mês de novembro, por exemplo, eu já vou fechando aí, eu acho que o 20º show, e no mês de dezembro já estou com praticamente todos os finais de semana fechados, e alguns dias da semana também fechados, e ainda tem aguardando aí, porque possivelmente, né, como está reabrindo tudo, possivelmente as pessoas também possam vir a contratar para próximo ali, né? Semana de Natal, nem tanto, né? Porque as pessoas querem ficar mais com seus familiares. Mas mesmo assim já aconteceu também no Natal, no dia do Natal, eu estava trabalhando, fazendo mágica em alguma coisa assim. Pô, mano, que bom, pelo menos significa que tá trabalhando demais, né, mano? Isso é muito bom. E, mano, quanto tempo normalmente dura cada show? Cada show, beleza. O meu show ele tem uma duração entre 45 minutos a 1 hora, tá? Se geralmente é público só infantil, só aquela criança, então assim, é 45 minutos, não dá para passar disso, porque a criança ela começa a ficar dispersa, não aguenta ficar sentado. Tenta colocar uma criança 45 minutos sentado, você não vai conseguir. Nem mesmo assistindo um desenho animado, que toda criança gosta, ela não consegue ficar 45 minutos ali. Já começa a querer pegar um celular, né? Quer ver alguma coisa diferente, quer ver algo diferente. Então, para criança, 45 minutos. Quando tem público adulto assistindo, é 1 hora. Não dá para passar disso. Se você ultrapassa 1 hora, já começa a ficar realmente muito cansativo.
A não ser que terminou o show, o público, faz outra. Se eles pedem, tudo bem, você ainda leva mais uns 10 minutinhos ali, tudo bem. Mas o meu show, ele fechado mesmo, ele fecha ali entre 45 minutos a 1 hora. E é assim, como eu sou muito elétrico, né? E tem música no meu show, tem momento de dança que eu chamo a criança e boto ela para dançar, faço alguma coisa ali para movimentar mais. Então, o tempo passa rápido, quando você menos espera, já chegou o fim. Já chegou o fim. Então, eu tento levar nesse timer. E engraçado que hoje em dia, assim, de tanto fazer, né? Antes eu ficava preocupado, deixava ali um relógio ali. Hoje em dia, já estou tão tranquilo que eu já faço. Quando eu termino, que eu olho, já deu 1 hora. Né? Então, assim, não dá para passar disso. Algumas pessoas, às vezes, eu faço um show aí de 2 horas. Fica à vontade. Fica à vontade. Agora, não garanto você ser atrativo para as pessoas e principalmente para público infantil, que eles não vão nem lhe dar atenção. Uhum. E, mano, você nunca teve medo, por exemplo, de lidar com o público e tudo mais? E por conta que, pô, tem muita gente que tem vergonha, né, velho? Por exemplo, eu assim, mano, antes de eu começar a gravar e tudo mais, eu tinha um pouquinho de vergonha. Eu admito, por mais que eu seja monitor de ONG e tudo mais, eu tinha vergonha demais. E, mano, com o tempo você vai evoluindo demais, mano. Com o tempo você vai evoluindo, você vai vendo que não tem nada daquilo, sabe? Não tem o que temer. É só você olhando para uma câmera, por exemplo. É igual você olhando para o público. Você nunca ficou muito tímido no meio do palco, nem nada? No início, eu ficava. Eu vou dizer uma coisa assim, sendo bem sincero. Ainda hoje, antes de subir no palco, antes de começar uma apresentação, eu fico muito nervoso. Eu fico bem nervoso. Mas uma coisa que eu aprendi isso com um mestre, né, que foi um mágico aqui da minha cidade, já faleceu faz uns 2, 3 anos. Ele me ensinou muita coisa de mágica, era incrível ele. E ele dizia o seguinte, ele dizia, Alisson, no dia que você perder o frio na barriga, pode parar de fazer show. Porque quando isso acontecer, você não está mais fazendo algo que você gosta, mas você está fazendo alguma coisa por obrigação. E isso é verdade. Ainda hoje eu sinto esse frio na barriga e eu gosto, porque faz com que eu entenda a minha responsabilidade naquele momento ali. No início eu sentia vergonha. Hoje em dia, eu não gosto do primeiro contato com o público. Se for, você vai abrir o show e é você que vai entrar falando. Não faça isso comigo, porque eu não vou conseguir, eu vou dar uma travada. Mas se você chegou ali, com vocês agora, nesse momento, Alisson, aquilo ali já quebrou todo o momento. Eu já vi o público, é o momento que alguém está me apresentando, eu estou olhando quem são as pessoas com quem eu vou interagir. Então, isso já retira aquela vergonha. Mas eu me lembro, uma coisa também que me ajudou muito, porque minha família, minha avó principalmente, todo mundo que chegava na minha casa, ela dizia que eu era mágico. Então ela meio que me forçava a fazer mágica para essas pessoas que eu às vezes nem conhecia. Então o fato de ter que estar fazendo isso, desse incentivo que ela dava, mesmo que de uma forma sem ela mesma saber, mas ela estava me incentivando para aquilo, foi retirando um pouco disso. Depois eu fiz um curso de teatro, fiz uma peça onde o papel que eu fazia era muito constrangedor. E eu é que entrava, eu que abria o show. Então aquilo ali, para mim, no momento, foi terrível. Mas hoje eu paro e penso o quanto aquilo foi bom, porque me ajudou em muito. Principalmente, como você diz, com o passar do tempo, você vê que é uma bobagem, que você... eu vou conversar com pessoas. Né? Mas, sim, os primeiros shows foi difícil. Hoje em dia, não. E as aulas também, o fato de você ministrar aulas de física, você ter público ali, eu sempre encarei a sala de aula como um show que eu fosse apresentar, justamente para que eu também me acostumasse com essa aproximação com as pessoas e não ficasse tão nervoso e também não ficasse envergonhado na hora lá de apresentar o show. Mano, eu acredito que quando você trabalha com arte ou audiovisual, é necessário que você tenha algum incentivo de alguém. Por exemplo, eu, né? Mano, antes eu nem me apresentava, eu tinha vergonha de me apresentar. A pessoa, ela via o podcast, já começava na conversa, assim, já começava lá, a pessoa pegava o bonde andando. E, mano,
eu tive sorte da galera me apoiar demais. Esse fone aqui, não fui eu que comprei. A galera fez uma vaquinha para pegar para mim esse fone. E, mano, esse incentivo é muito importante. Você vê a galera gostando do que tu faz, é muito importante. Eu queria te perguntar, teve algum momento assim onde você fala, pô, mano, eu não acho que eu tô muito bem, eu acho que eu devo desistir. E daí a galera falou, não, mano, continua, você tá indo muito bem. Teve algum momento assim na sua vida ou não? Teve. E as pessoas que mais me incentivaram, né, na minha vida, quando eu comecei com mágica, era minha avó. Minha avó sempre me incentivou, ela adorava ver eu fazendo mágica. Minha mãe também. Minha mãe, eu sempre disse que eu não tinha um patrocinador, eu tinha uma mãe patrocinadora, né? Que era quem me patrocinava, era quem comprava, pagava os números para que eu conseguisse ali, através daquilo, fazer shows. Eu me lembro de uma situação interessante que você vê como o incentivo ele faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Se minha mãe não tivesse me dado o incentivo que eu recebi dela, tivesse feito, como por exemplo, eu me lembro que meu pai, claro que isso não foi com algo de culpado, ele fez isso por assim, eu vou fazer isso por maldade, não. Meu pai, ele foi a primeira pessoa que me deu uma caixinha de mágica. A primeira caixinha de mágica que eu tive foi o meu pai que me deu. E a mesma pessoa que me deu essa caixinha de mágica foi a mesma pessoa que disse: deixe isso para lá, vai estudar. É estranho, né? Alguém lhe dá uma coisa e ao mesmo tempo diz: não, esqueça isso. Claro que eu entendo que aquilo ali era uma preocupação dele, ele não queria que eu deixasse de estudar, que eu deixasse os estudos, preocupação de pessoas mais, querem um futuro para os seus filhos, para ficar só brincando com aquilo ali. Eu entendo isso. Mas a minha mãe, ela sempre me incentivou. E eu me lembro de um momento, para você ver como o incentivo é importante, passamos por uma situação um pouco difícil, há muitos anos atrás, a gente era criança, eu era criança, e aí minha mãe perdeu o emprego, acabou ficando desempregada, não tinha o sustento. Meu pai já era separado de minha mãe. E aí eu me lembro de chegar em casa e eu vi minha mãe preparando, acho que era a janta, acho que ela estava fazendo a janta. Em uma lata, ela tinha colocado álcool dentro de uma lata e ela estava fazendo preparando o feijão lá, preparando a janta dessa forma. Aquilo para mim, naquele momento ali, me doeu muito, porque eu me lembro de momentos da minha infância que a gente nunca tinha passado por aquele tipo de coisa. E se ela não tivesse me incentivado tanto a fazer mágica, eu não teria, durante esses momentos que a gente passou ruim, de ter aparecido algumas apresentações para mim e eu tentar ajudar a pagar alguma coisa em casa com aquilo ali. Se ela não tivesse me incentivado, eu teria desistido e eu teria passado por aquele momento ali desempregado. Na época eu estava desempregado, não estava trabalhando, e eu não acho que eu não teria sabido lidar com aquele tipo de situação. E graças a Deus, claro, né, primeiramente Deus abriu as portas, aí depois ela começou a trabalhar. Mas para você ver como o incentivo é legal, porque quando você incentiva alguém, aquilo que você incentivou naquele momento mais na frente vai gerar, digamos assim, um trabalho para aquela pessoa, e aquela pessoa vai trazer um sustento para dentro de casa em um momento difícil. Graças a Deus, hoje em dia, tudo completamente modificado, tudo, com pouco tempo depois as coisas foram melhorando, mas é algo que me chama a atenção na minha vida, esse momento, porque diz assim, se eu não soubesse fazer alguma coisa ali, o que eu ia fazer? Eu ia ficar só parado, triste, vendo minha mãe lá naquela situação, sem poder fazer nada, né? Então, assim, incentivar as pessoas. Se você não tivesse os seus amigos, as pessoas que, como você falou, do fone de ouvido, né, do headphone que você acabou adquirindo com as pessoas incentivando, como é que você estaria hoje? Você estaria hoje escutando até minha voz aqui de uma forma mais precária, tendo um pouco mais de trabalho, mas o quê? O incentivo faz com que você melhore naquilo que você faz, ajuda você a crescer e mais na frente, tudo aquilo que você passou será um aprendizado que lhe ajudou a subir aquela escada, fazendo você chegar no sucesso, que com certeza está próximo, né? Sempre assim. Cara, para a gente encerrar esse assunto, peraí, eu só tenho um recado para o pessoal. Ô, pessoal, o incentivo vem das menores coisas, não precisa ser uma coisa tão grande. Você pode ser incentivado por uma coisa pequena. Por exemplo, eu sou escritor, né? Mano, eu sou escritor, tipo, há muitos anos, graças a uma visita na escola de um contador de história.
Daí ele apresentou por uns 10 minutos e eu fiquei encantado com aquilo. E daí eu falei, mano, eu tô afim de trabalhar com pessoas, tá ligado? Por conta que eu vi a galera sorrindo no meu lado, eu falava, mano, é que incrível que esse cara tá fazendo, eu quero ser que nem ele. Daí eu comecei a escrever, virei escritor por conta dele. E é isso, mano, é isso que é incentivo. Você recebe o seu destino, né, através de pequenos detalhes. Você não precisa ser uma coisa tão grande quanto, sei lá, um mágico vir aqui falar, ó, você está destinado a ser mágico. Não vai, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Eu sempre costumo dizer o seguinte, sabe? Pode parecer uma frase meio clichê o que eu vou dizer agora, mas é algo assim, é clichê porque muita gente fala, né? Mas eu sempre digo assim, olha, nunca desista do seu sonho, daquilo que você realmente quer. Se você realmente quer algo na sua vida, não desista, corra atrás. Não acredite, não espere que a coisa vá chegar fácil. Se ela chegar fácil, pode acreditar que você não vai passar muito tempo atrás daquilo, você vai deixar de lado, porque foi tão fácil, então por que eu vou seguir com isso? Eu me lembro de um professor que eu tive, ele era um professor do Senai, professor de eletricidade do Senai, ele é eletricista. E eu na escola, eu estudava no SESI, na época, e aí tivemos que fazer uma feira, aquele momento de feira de ciência, né? Feira de ciência e tecnologia, e eu queria fazer uma cidade, né? Uma maquete de uma cidade com luz que acendia e tal, essas coisas. Só que eu não tinha conhecimento de nada, eu não sabia nem como fazer aquilo. E eu me lembro que a minha professora do SES, ela convidou um professor do Senai, que era esse professor, e ele chegou lá, e quando eu olhei para ele, eu disse, como é que esse professor vai me ensinar alguma coisa? Porque ele tinha uma deficiência nas duas mãos, né, a minha pergunta, como é que ele vai segurar alguma coisa? Ele tinha uma deficiência na fala e tinha uma deficiência na perna. E aí você diz, como é que alguém vai me ensinar dessa forma? E aí eu descobri a história dele. Ele nasceu sem boca, nasceu com a boca fechada, nasceu sem língua, ele nasceu do tamanho de uma garrafa de cerveja, e quando ele nasceu, os médicos disseram, ó, daqui a uma semana no máximo, ele morre. E eu assisti a palestra desse professor, ele, né, normal, ele fala, ele canta muito bem, ele faz coisas incríveis e foi o cara que me incentivou a entrar, a seguir na área de ciências, foi ele. Então, se uma pessoa que, ao meu ver naquele momento, ele não tinha nada para me oferecer e ele foi um responsável por uma grande coisa na minha vida, por que a gente não tem também que começar a olhar para as pessoas de uma forma diferenciada e até olhar para si mesmo de uma forma diferenciada? Minha mãe sempre tem um costume de dizer assim, antes de fazer qualquer coisa, diga, eu posso, eu consigo e Deus vai me ajudar. Quando você coloca esses 3 princípios na sua cabeça, você consegue fazer coisas incríveis. Desistir de um sonho é porque você não quer subir uma escada. Você quer simplesmente pular um degrau e chegar lá em cima. E não é dessa forma que os sonhos são conquistados. Sonhos é como subir uma escada realmente grande. Cada degrau daquele é um obstáculo que você vai passar. Não será fácil, mas uma coisa eu tenho certeza e digo para qualquer um, seja para fazer mágica, seja para ser um fotógrafo de sucesso, seja para ser um professor, seja para ser um radialista, um grande produtor de podcast, assim que nem você, não desista. Passe cada obstáculo agradecendo e dizendo assim, eu passei por isso, é um aprendizado, amanhã eu vou fazer diferente e eu vou fazer melhor. E principalmente, porque quando você faz desse jeito, você não será uma pessoa qualquer, mas sim, você vai ser uma pessoa desejada, que é o que a gente precisa fazer, mostrar para as pessoas. Você tem que gerar o desejo nelas, as pessoas têm que ficar próximo de você. Só para encerrar, eu me lembro quando eu era criança, minha mãe comprava uma caixinha de biscoitos. E dentro dessa caixinha de biscoito existiam 2, apenas 2. Assim, tinham vários, né, de chocolate, ao leite, mas tinha 2 que eram os mais gostosos. Eu acho que você conhece, biscoito champanhe. Cara,
aquele biscoito é uma delícia. E era uma disputa muito grande entre eu e meus irmãos, porque como só existia 2 unidades daquele biscoito de champanhe, todo mundo queria aquilo. Todo mundo, o resto dos biscoitos ninguém queria. Todo mundo só queria o bendito biscoito de champanhe. Então, por que a gente não pode ser igual ao biscoito de champanhe? Tão desejado. Os outros tinham o seu sabor. Todo mundo poderia pegar lá o outro biscoitinho e se deliciar com ele. Então, não seja um profissional igual àqueles outros, que todo mundo vai se deliciar, mas é normal. Seja igual ao biscoito de champanhe, onde todo mundo vai lhe desejar e fazer com que você seja, assim, quando você é desejado, você acaba se tornando o melhor. E é assim que tem que ser. Essa é a mensagem que eu deixo. E não perca a fé. O ânimo, às vezes, pode até dar uma desanimada, mas se você deixar com que isso afete a sua maneira de ver as coisas, você com certeza não está querendo passar pelo processo, mas sim pular o processo. Uhum. Mano, a gente já chegou aqui a 1 hora de conversa, muito rápido, né? Muito rápido. E daí eu te falei, né, que daí eu vou ter que apresentar a rádio e tudo mais. Então, eu vou te fazer uma última pergunta, a gente vai acabar por aqui. Mas daí eu gostaria de deixar o convite aberto para você, para a gente fazer uma parte 2, caso você queira. E, mano, a pergunta é sobre o cenário atrás. Tu disse que era seu palco no começo, né? Você falou que o cenário que tu tinha o seu palco? Como assim, mano? Explica. Na verdade, esse cenário aqui, esse aqui é o meu trabalho, minha parte de fotografia, né? Eu sou fotógrafo, já faço fotografias profissionais há 8 anos. E assim, ele serve também como para minha divulgação de trabalho. Então, às vezes eu faço vídeo, eu produzo vídeos aqui no outro estúdio, né, que é um pouco mais escuro, para trabalhar com algumas coisas. E aqui eu trabalho com fotografia para meus clientes e aproveito quando tem algum vídeo para fazer, eu acabo fazendo aqui também. Mas no início, isso aqui eu construí agora em 2020. No início de 2020 até então, eu fui montando esse estúdio porque devido à pandemia acabou que eu precisei ter o meu estúdio. Até então não tinha estúdio de gravação, não tinha estúdio para trabalhar. Meus shows, eu não tenho palco. Os palcos é aonde me colocam. Então, às vezes eu posso estar fazendo mágica em cima de um caminhão que tenha um palco, ou então posso estar no melhor teatro da cidade. Meu show é rotativo. Eu não preciso de um palco de grandes produções para levar a minha mensagem para as pessoas, né? Então, esse aqui é meu espaço de fotografia, meu espaço de trabalho como fotógrafo. Não é chroma key, isso aqui não é chroma key. Parece muito interessante, é um chroma key. Não é. É meu espaço realmente, é meu estúdio de fotografia mesmo. Uhum. E por que você escolheu a cor roxa como coração laterais? Por engraçado, interessante. Isso não é proposital. Isso não foi proposital. Quando você falou agora foi que eu vim perceber que realmente tinha um coração. Não, a cor roxa é mais porque no cenário ela destacava mais. Quando eu coloquei uma cor vermelha, uma cor azul, acabava que na minha tela aqui não estava muito legal. Então eu acabei deixando aqui nessa cor roxa. Agora, o fato de aparecer um coração é como eu digo, como tudo na minha vida é mágica, então a gente tem que entender, amor sempre, e é isso aí. Então é isso, mano. A gente vai encerrando por aqui. Velho, eu espero muito que tenha valido seu tempo. E, mano, divulga pra galera isso, as redes sociais, fala pra eles onde te acharem. E é isso, daí a gente sai por aqui. Bom, primeiro eu que agradeço, né? Eu que agradeço pelo convite. Foi ótimo esse momento aqui, como você disse. O tempo passa rápido, né? O tempo passa rápido. Meu show é sempre assim, ele passa ligeiro, quando você menos espera, já acabou. Mas quem quer me conhecer mais, saber um pouco mais, conhecer um pouco mais do meu trabalho nas redes sociais, o meu Instagram, como mágico, né, na parte de mágica, é Alisson de Souza, o ilusionista. Né? Alisson normal, A-L-I-S-S-O-N, o Souza, né, o Zá com Z, e o ilusionista. Aí você vai encontrar um rapaz bem bonito lá, sou eu, não se preocupa, você pode seguir normal, tranquilo. E o de fotografia, né, onde eu trabalho, faço as minhas fotografias profissionais, é o Alisson DS Fotografias. Alisson DS Fotografias. Lá também tem vários trabalhos, tem algumas fotos minhas, eu posto poucas fotos minhas, assim, relacionadas
a meus trabalhos de estudo. Eu posto mais no meu Instagram de mágica, no de fotografia mais de outros clientes mesmo, são trabalhos mais pontuais, algumas coisas que eu faço lá. E é isso. Sim, tem meu website, né, que é o alisonmagician.com. www.alisonmagician.com. Então é isso, mano. Nosso podcast vai estar disponível amanhã ao meio-dia, muito rápido, aliás, né? E daí é isso, mano. Daí eu compartilho tudo, daí você pode, se você quiser. E é isso, muito obrigado e tenha uma boa noite. Eu que agradeço, meu querido. Um forte abraço, a gente se encontra.